Depois de quase uma década afastado da direção de longas-metragem, o David Cronenberg retorna num dos principais elementos que o consagraram, que é o body horror com crimes do futuro. Só é uma pena que o resultado não seja tão brilhante assim. A trama se passa num futuro próximo onde humanos não sentem mais dor e onde a cirurgia é tratado como algo casual, até de entretenimento. Nesse contexto, Saul Tenser e Caprice são uma dupla performática onde nele cresce órgãos e ela os remove em apresentações. Crimes do Futuro, que tem o roteiro escrito pelo próprio Cronenberg, tem um mundo particularmente curioso dele se passar nesse contexto distópico onde as mudanças climáticas e a poluição levaram o ser humano a perder a sensibilidade à dor, perder dor no caso, e no processo perder também sensibilidade a diversas coisas. Mundo distópico esse que eu acho que visualmente é instigante as escolhas que o Cronenberg tem de retratá-lo, porque é algo futuro, mas ao mesmo tempo parece ultrapassado, onde as locações são meio vazias, sem personalidade, parecem lugares escusos, sem vida, que passa até um clima desolador para dentro do mundo do filme, e onde as máquinas que são utilizadas pelo Saul Tenser, seja para ele dormir, seja o sarcófago para a apresentação dele, a máquina que ele come, é uma mistura entre tecnológico e orgânico, algo meio H.R. Giger lá, que fez os conceitos que acabaram sendo utilizados dentro dos filmes do Alien. Tudo isso é muito interessante, como mostra que esse mundo parece que é um lugar extremamente inóspito para as pessoas, de que é muito difícil ser humano nesse contexto. E a forma como o humano conseguiu evoluir para conseguir sobreviver dentro desse mundo é justamente não ter dor. Nesse sentido, acaba sendo muito interessante colocar como protagonistas essa dupla de artistas interpretados pelo Viggo Mortensen e pela Léa Seydoux, que eles têm essa dinâmica de um nutrir órgãos, a outra tatuá-los e retirá-los em apresentações que atraem a atenção de um público que não está necessariamente chocado com aquilo que está vendo, mas sim querendo assistir essas apresentações para ver o que vai sair desse órgão, qual tatuagem que vai estar ali, e também no processo filmar tudo isso. E alguns outros momentos durante esse filme mostra que essa é uma realidade que existe. Eu sinto apenas que poderia ter mais disso, mas o que acaba sendo interessante é que justamente eu sinto que o Cronenberg pega esse estilo muito particular dele de trabalhar o body horror e faz isso por um caminho não exatamente do terror e do asco, mas indo muito mais para um lado da evolução dentro do contexto desse filme, que é tratar o body horror como algo admirável, como algo artístico. Tanto que, na minha perspectiva, não é um filme tão incômodo ou tão pesado assim, como quando o filme passou em alguma premiação que as pessoas saíram com 5 minutos, que não aguentaram o final. Eu, sinceramente, acho que não é nada disso. É muito mais o marketing em torno do que exatamente o filme acaba entregando. Tanto que foi vendido o filme, essa é meio que uma das taglines que vendem o filme, que eles tratam a cirurgia como um novo sexo dentro desse mundo distópico. E rola até um determinado momento que rola uma conversa entre personagens que eles falam sobre isso, como um personagem fala que nem sabe mais como é o sexo antigo, porque para ele nesse contexto, a cirurgia e o corte e todo esse contexto é sim o sexo do momento. Nesse aspecto, há uma tentativa de falar sobre condição humana, evolução e o que é arte. Só que eu sinto que falta para o filme, isso porque ainda tem a questão do governo e autoridades preocupadas com o futuro em torno dessa evolução humana, da condição humana. Só que falta uma linha guia para essa narrativa toda, em que meio que torne tudo coeso e encaminhe para um final que ele queira dizer algo. Eu sinto que isso o filme acaba não tendo. Principalmente aos personagens coadjuvantes que ficam ao entorno dos protagonistas, que eu sinto que não tem desenvolvimento algum. Há um núcleo envolvendo o Registro Nacional de Órgãos, que tem a personagem da Kristen Stewart, que no princípio parece que vai ter uma importância, mas é deixado de lado. Aí tem uma dupla de mecânicas que reparam ali as máquinas do Saul Tenser, que elas passam a ter certas ações ao decorrer do filme que surgem muito do nada, fazendo parecer que tá faltando material ali a ser colocado. Há um grupo de pessoas que querem que o Saul Tenser faça uma autópsia quanto à apresentação que liga-se com a grande narrativa dentro desse filme. Só que demora muito para de fato ter um peso e da mesma forma que demora para ter, acaba encerrando de uma maneira muito abrupta. E aí no final fica um pouco uma sensação de frustração de estar vendo uma obra que é meio incompleta. Recentemente criou-se essa discussão de que tem certas séries, minisséries no caso, né, da Marvel e do próprio Star Wars, que poderiam ser condensadas em filmes.
E eu sinto que Crimes do Futuro deveria ir pelo caminho oposto. Eu sinto que falta material e esse mundo poderia ser facilmente, ou esse filme no caso, ser transformado numa série em que fosse possível dar mais estofo e desenvolvimento para esse mundo e para os personagens coadjuvantes, porque chega ao final do filme, parece que tá faltando material. E isso acaba sendo muito frustrante, porque eu acho que quanto o mundo é interessante, a escolha de como ele decide trabalhar o body horror também, só que no final nada fica muito bem conjuntado. E é isso, pessoas, esse é meu vídeo falando sobre Crimes do Futuro. Se você viu, deixa aí nos comentários o que você achou e qual é a sua obra favorita do Cronenberg. Se você ainda não faz parte da comunidade do Bilheterama, só clicar na bolinha aqui do lado e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!